Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo. Se inscrevam, deem um like, compartilhem. Aqui está o último alerta aqui para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aqui os canais parceiros. O pessoal também pode ajudar o canal entrando no YouTube, Ronaldo Coutinho, tem o Valeu, então aqui o Pix. Qualquer valor a gente agradece bastante. E estamos aqui no Clima.terra. Tem aqui o grupo VIP, que tem previsão para o sul do Brasil detalhado, noções do Brasil e também detalhes do Nordeste. É só entrar aqui, Clima.terra, aqui tem toda a orientação, grupo pago, grupo VIP. Antes aqui já, não, vai para o depois. Estamos aqui, 16 de maio até 15 de junho. Começando aqui por cima. Não mudou, continua indicando grande, quase que todo o país, de norma, que aparece aqui no mapa, né? O Acre, sul do Amazonas, Rondônia, sul do Pará, Mato Grosso, Tocantins, Matopiba, boa parte da Bahia, Minas, Espírito Santo, Rio, São Paulo, Mato Grosso, Norte do Paraná, Paraguai, Argentina, Bolívia, toda essa região aqui aparece com uma situação de tempo assim mais seco que o normal. Então, não é muito forte a anomalia. Ela é mais forte aqui no oeste do Mato Grosso do Sul, Paraguai, e aqui no Amazonas. Aqui, nessa época do ano, realmente chove pouco. Então, o ficar 5, 10, 15 milímetros abaixo ou acima do normal não vai fazer diferença, porque chove pouco, coisa de 15, 30 milímetros, 40, quando mais. Então, aqui, naturalmente, as pastagens vão perdendo, vamos assim, seu ofício, vão começando a entrar no processo de senescência natural, pastagem nativa ou cultivada, se não tiver irrigação. A finalização do milho safrinha que é um problema. No Mato Grosso, muitas áreas estão com problema de finalização do grão. Para quem plantou mais tarde. Para quem plantou mais cedo, não tem problema, vai ser excelente para a colheita. Mato Grosso do Sul preocupa. Vai ter chuva essa semana, semana que vem, mas talvez para alguns seja tarde, assim como o norte do Paraná. Tem que chover nesse fim de semana. São Paulo também está numa situação bem crítica, porque choveu pouco na estação chuvosa e agora o normal é não chover. É torcer para uma outra chuva de alguma frente mais forte atinja trazendo aqui chuva. No Café Paulista, Sul Mineiro, Cerrado Mineiro também vai ficar com muito pouca chuva nesse período. Pouca chuva no Rio, mais ou menos dentro do normal no Espírito Santo, norte de Minas, aqui na Bahia boa parte de normal, um pouquinho acima. A anomalia negativa não chega a ser um problema, aqui também não tanto. No sul, muita chuva no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é melhor aqui no centro-sul do Paraná e essa parte do Uruguai. É o finalzinho ainda dos efeitos da corrente de jato, El Niño, um pouquinho o revestígio do El Niño e também o Atlântico muito quente, jogando umidade lá para os Andes, batendo ali nos Andes, e a corrente já trouxe essa umidade para cá, trazendo muita chuva constante. Não em tudo é isso, tem outros fatores também. O El Niño praticamente já acabou no Oceano Pacífico faz um mês e pouco, ele está bem fraco e agora acabou de vez. Então, não é tudo culpa dele, tem outras parcelas também. E, claro, culpa do ser humano para não respeitar as regras ambientais. Então, aqui nós temos muita chuva nesse período. O Rio Grande do Sul até o final de maio continua com chuva, Santa Catarina e sul do Paraná também. Pode ter problema Santa Catarina esse fim de semana. Então, o Rio Grande do Sul até final de maio, início de junho, vai conviver com esse tempo extremamente úmido e ruim, principalmente a região do estuário do Prata do Guaíba e a Lagoa dos Patos, onde vão continuar com muita água, pelo menos até final de maio ou os primeiros 5, 10 dias de junho. E vamos ter uma sequência de eventos de chuva ainda pela frente. Aqui na Argentina, bom para a colheita e até mesmo plantio da safra de inverno. No Chile também fica abaixo do normal e um pouquinho acima, algumas nevadas aqui na Cordilheira. Aqui atrapalha também o planejamento, não só da colheita da safra de verão que ainda tem, praticamente agora já não dá mais, mas o planejamento, transplante de fumo, está péssima a situação, parte de manejo nos pomares, a parte de finalização, preparando a entrada da dormência, a parte de cultivares de inverno, cereais de inverno, a cebola, o alho também, hortas comerciais, tudo isso, excesso de umidade atrapalha. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E Paraná, aqui a falta de chuva para quem quer plantar algum trigo e finalização da safra. São Paulo, mesma situação, melhora um pouco aqui no litoral paulista. Quando chega basicamente o mês de junho, grande parte do país normal. É o que? Chover pouco. Então, vai a estação seca se instalando de vez. Aqui, abaixo da média, começa a reduzir aqui. Vai voltando ao normal no Paraná, que é pouca chuva, Mato Grosso do Sul. Aqui no sul diminui bastante a anomalia positiva. Boa parte dessa anomalia deve ser agora na primeira quinzena
de julho, final de maio. Então aqui principalmente na primeira quinzena de junho, depois já diminuindo. Aqui pode ser por causa do avanço das frentes frias, que vão passar por aqui com pouca atividade, mas trazem alguma chuva na região litorânea. Eu acredito que essa parte aqui do Nordeste, aqui vai ter modificação, aqui ainda está um pouco perdido. Eu não acredito nessa anomalia assim tão negativa. Ou intervalos de chuva forte, intervalos de tempo mais seco. Aqui vamos esperar até o final de maio, início de junho, para ver como é que fica o comportamento. Nessa parte aqui está mais ou menos coerente, e aqui também. Aqui no Chile pouca chuva, alguma coisa na cordilheira, e reduz a chuva aqui. Então, o mês de junho é a transição do excesso para a falta de chuva. Acredito que a partir de final de junho, julho, já começa a ter o outro lado da moeda, o lado da pouca chuva, que de início vai ser muito bom para o Rio Grande e Santa Catarina para a recuperação dos estragos. Na temperatura está mudando, assim como a gente havia dito, os modelos vão se ajustando. Frio aqui na Argentina, Uruguai, boa parte do Rio Grande do Sul vai ter a segunda quinzena de maio, primeira quinzena de junho, com um tempo frio predominando. Inclusive essa semana, os próximos 10 dias, o frio predomina no Rio Grande e parte de Santa Catarina. Já vai ser essa segunda quinzena, pena que está nessa situação desastrosa o Rio Grande do Sul em termos de clima, senão seria excelente para o comércio de roupas de frio. Talvez até eles vendam razoavelmente bem em relação ao esperado, em função de que a pessoa não tem nada, vai precisar de vestuário, vai precisar de material de construção. Alguns setores da economia de início vão ter uma venda com um pouco mais vamos dizer assim, de intensidade. Se vai receber são outros 500. Então nós vamos ter o quê? Mais frio aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na metade sul e oeste, Uruguai, toda a Argentina, Chile também. Começa a ficar normal em Santa Catarina. Essa semana vai fazer um pouco de frio, senão semana vai ser frio. Semana que vem tem um calorzinho ali na terça e quarta, depois está indicando um frio forte. Então, já virou a chave do nosso estado. Já vai começar a favorecer o comércio relativo ao frio, tanto turismo, roupa e gastronomia. O Paraná está diminuindo gradativamente a anomalia negativa, assim como essa região aqui. Ainda está indicando ser quente, mas vai ter entrada de frio. Inclusive, entre o dia 25 e final de maio, pode entrar uma massa de ar frio pegando toda essa região aqui com uma queda brusca na temperatura, e isso pode favorecer bastante o comércio de roupas de frio, produtos relacionados ao frio, gastronomia, também roupa e eletrodoméstico. Então, pessoal, fique atento que depois do dia 20, 25 de maio pode ter surpresas. Vão acompanhando as atualizações nossas. E aqui no Nordeste, aquele friozinho normal nas áreas altas. Aqui tem muita amplitude térmica, de manhã frio, de tarde quente. Isso vai acontecer muito. Risco de geada já começa agora a ser normal aqui no sul, começa a ter risco no Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas, e um sinalzinho amarelo nessa região aqui no finalzinho de maio, início de junho, pode ser que tenha um primeiro evento nesse sentido. Aqui o mês de junho. Grande parte do sul normal, que é o branco, abaixo do normal no Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina, litoral, um pedacinho aqui no Paraná, começa a ficar mais normal aqui no Rio, São Paulo, começa a indicar frio, também mais próximo do normal aqui na parte oeste do Brasil, próximo ao Paraguai e Bolívia. Isso já indica o quê? Entrada de massas de ar frio nessa região aqui, trazendo queda, mudanças bruscas. Inclusive, dia 25 de maio, começo de junho, já pode esfriar aqui. E vai aos poucos começando a aumentar o risco de geada entre junho, julho e agosto, inclusive aqui nessa região aqui, ó, nessa área aqui, começa a ter o risco maior de geada, pegando o sul, partes do centro-oeste, partes do sudeste. Tu vê que vai ficando mais próximo do normal, começa a esfriar aqui em São Paulo, Rio, Espírito Santo, aqui fica friozinho, mas o frio já começa a fazer marca. Que nem eu falei, à medida que a gente vai avançando em direção ao inverno, com a mudança do padrão de El Niño para Laninha, as massas de ar frio vão começar a vir com mais intensidade. Pode não ser um frio contínuo, mas vamos ter o quê? Pulsos de frio forte, alguns intervalos de calor também forte, mas começando a ter uma entrada mais frequente de massas de ar frio, principalmente meados de junho, julho para frente. Então atrasou coisa de 2, 3 semanas, mas está chegando agora. O Rio Grande do Sul vai passar um período aí de tempo frio mesmo. Santa Catarina já começa a sentir o frio também de maneira mais constante, e o Paraná começa aos poucos a ter mudança, queda e subida de temperatura, assim como Mato Grosso do Sul e São Paulo. Começa o perigo das friagens aqui, trazendo risco para a pecuária e, vamos dizer assim, a criação de animais em relação ao choque térmico. Tem que ficar bem atento. Isso pode até já agora em maio e começo de junho. As ressacas também vão começar a aparecer,
evento de tempo severo, o choque do ar quente e frio pode gerar algumas frentes, não muita chuva, mas algum tempo severo, principalmente em relação ao vento, nessa região aqui que é mais comum de acontecer, o sul, e essa parte aqui, menor chance aqui o sudeste. Algum frio vai chegar aqui no nordeste, trazendo as ondas de leste, circulação a massa de ar frio, jogando muita umidade nessa região aqui. Então vai começando a mudar, indo para o período frio, que deve ajudar bastante o setor de vestuário, gastronomia e eletrodomésticos, gradativamente. Na Argentina continua frio. Então, e aqui no Vietnã nós teremos o quê? Da chuva, os dois períodos aqui, ó, não tem praticamente período nenhum. Aumentou um pouquinho de nada algumas áreas aqui, com chuva um pouquinho abaixo do normal, mas nada que atrapalhe no sentido de falta de chuva, e sim excesso de chuva, e a temperatura também fica de normal abaixo da média em toda a península, onde está aqui a península do Sudeste Asiático. Então, na parte do café, excesso de chuva pode ser o problema em relação ao café de maneira geral. Muito pontualmente, algumas áreas aqui do Vietnã podem ter alguma chuva um pouco abaixo do normal, mas sem comprometer o café. A virada de chave foi grande. Isso aqui já é característica de Laninha, que traz a chuva e temperaturas um pouco mais amenas. O El Niño normalmente traz seca e temperaturas mais altas. É que nem eu disse, não é uma chave. Tem que levar 3 meses para mudar, não. Em alguns lugares muda mais rápido, outros levam mais tempo. É uma mudança gradual do comportamento do clima, como ar-condicionado na sala. Tu ligou, uma hora depois não está frio, mas tu já percebe que alguns pontos da sala estão mais frios do que outros. Mesma coisa, alguns pontos respondem primeiro, outros mais tarde. Nós já estamos numa situação de neutralidade há mais de um mês. E logo, logo já vai começar a formação da laninha. Com um atraso aí de um mês mais ou menos, era para ser no início de abril, e vai ficar no trimestre, abril, maio e junho. Porque maio e junho já começa a situação de água mais fria. E a laninha plena deve ser ali entre junho, julho e agosto para frente. E tudo indica uma laninha bem forte. E aqui na área do cacau, aqui diminuiu um pouco em relação à rodada passada, mas ainda tem boa chuva. Aqui é interessante a chuva nessa parte aqui, ó. Realmente aqui pode ser o quê? A água um pouco mais fria aqui no litoral sul da África, aqui pode ser um pouco mais fria, que está trazendo essa diminuição da chuva que está constante. Até os valores são muito constantes desde que a gente começou a fazer. Melhora, aumenta a chuva aqui no interior do país, tirando o litoral aqui. Interessante é o quê? Aqui está acima da média e aqui está abaixo, mas o valor da chuva aqui é parecido ou até maior do que esse. Então acredito que na parte do cacau, talvez o excesso de umidade em grande parte seja o problema, não tanto a falta. E no café, o excesso de umidade pode atrapalhar mais lá na frente. Aqui, excesso de chuva e temperaturas mais amenas, aqui chuva com temperatura de normal um pouco acima. Então, pessoal, acompanhe o nosso canal, dê um like nos nossos vídeos, compartilhe os nossos canais parceiros também, e no Instagram, o Grupo VIP. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã.